Aí galera do canal Zico 10, batemos um papo antes do Neymar viajar lá para Paris e a gente queria agradecer mais uma vez ao Grupo Assim Saúde, né, o Raspa Rio Super Craques, um produto Loterge, a Parmê e Paris Élysées com o perfume Vodka Brasil. Aproveite aqui, se inscreva no nosso canal, dê seu like, soca lá, não esqueça, hashtag Zico Milhão na Copa. Dirigir. Vem de voando. Tá bom. Amigo, ídolo, né? Que eu tive o prazer de conhecer, de estar junto, de jogar junto. E torcer, já virei agora um torcedor, né? Torcedor ferrenho como todos os brasileiros. Obrigado pela presença aqui com a gente, Neymar. E essa lesão aí, quer dizer, você sai de uma Copa por causa de uma lesão, né? Aí agora tem uma lesão, entra na Copa de lesão. E os brasileiros torcem para a recuperação do nosso maior craque. Às vezes pode ser bom sinal, né? De que a lesão vem antes, né? E aí você opera, um cara bacana, um cara competente, que é o Rodrigo Lasmar e tal. E como é que tá, como é que é a esperança que você passa para essa galera brasileira aí? Não, a expectativa é grande. Pelo que você me falou, tá indo bem, Tá né? indo bem. Graças a Deus tá dando tudo certo, né? Comecei a andar novamente já. E sempre tem aquele medo, né? De voltar. Então eu preciso perder esse medo o mais rápido possível pra chegar na Copa fora. Porque o que vai ver na tua cabeça é o momento, né? Sim. Do que aconteceu, que foi uma coisa que aconteceu sozinho, né? Não foi de começo é ruim, né? De começo a gente sempre fica com medo de fazer um movimento. Mas eu acho que se você fizer os treinamentos legais, vai seguro. Foi uma pena. Eu, desde o início, achei o time do PSG o melhor, junto com o Real, como um time, é uma grande seleção. O Real é impressionante, mas o time de vocês é um time que era para chegar. E a gente lamenta que, mais uma vez, no momento crucial, você teve aquele problema, né? Eu acho que a gente tinha tudo para chegar, né? Na final da Champions League. Final de jogo. Ele, por exemplo, o treinador alguma vez falou com você esse negócio de poupar por causa da Champions e para não correr risco Não, sim. Porque no jogo que você estava deitando lá, vocês estavam bem e tal, e aí de repente acontece. Eu ia ser poupado no jogo seguinte, na verdade, né? Porque eram dois jogos importantes, né? Dois jogos praticamente o segundo melhor time da França. Então a gente jogava contra eles. Se não me engano, era na Liga, que a gente, na época que eu me machuquei, ia ter outro jogo na quarta, que era da semifinal da Copa, e depois domingo ia ter um jogo da Liga, que ia ser poupado, já estava decidido isso, a gente já tinha conversado 2 dias antes. Infelizmente, eu acabei machucando no porque a gente vê o Zidane fez isso com o Cristiano Ronaldo algumas vezes. Mas eu acho que esse ano foi o ano que eu menos joguei, né? Eu acho que eu menos joguei, porque ele me descansava bastante, né? Sempre quando vinha um jogo razoavelmente mais tranquilo, ele me poupava, ele chegava e falava. E eu tava me guardando pra final, né? Seleção, aquela coisa toda, Copa do Mundo, uma expectativa grande. Era um time bom, bem comandado pelo Filipão e pelo Parreira, 2 campeões do mundo e tal. Por ser no Brasil, gerou uma expectativa maior, né? Eu acho que gerou expectativa grande depois que a gente ganhou a Copa das Confederações. Ganharam bem, né? Com autoridade. Ganhamos da Espanha, que era aquela última campeã do mundo. Eu acho que no meu lado de comentarista, eu sempre disse que a seleção ganhou bem, merecidamente, mas tinha um grupo que ele considerou titular, um grupo que infelizmente naquele ano não estava bem. Sim. Inclusive você está jogando pelo lado direito, né? Sim. O argentino botou você lá no Barcelona pela lado direito. Quer dizer, o jogador bom joga em qualquer lugar, mas porra, não era para fazer isso, né? Não era o correto. Quer dizer, você chega
numa posição, joga em outra na seleção, e aí... É diferente. É diferente e a responsabilidade toda era em cima de você, né? Quer queira ou não. Não, acho que não tem pra onde fugir, né? Você sabe como é, né? Isso é, também você sabe que independente de qualquer coisa, do lado bom, né, de ser o 10 da seleção, de carregar um nome, né? Quando vence é mil maravilhas, né? Quando perde é tudo você. Infelizmente não tem como. E a gente tem companheiros que nos ajudam. E nessa época, né, eles me ajudaram bastante, até porque eu acabei saindo machucado, né? Foi uma fatalidade. Você acha que foi fatalidade? Foi fatalidade por ter sido uma chegada e eu ter me machucado, né? Pra mim, aquilo não foi lance normal de futebol, não é um lance normal de uma partida, porque... Desnecessário, né? É desnecessário. Se você quer fazer uma falta ali, você só agarra o cara, segura, que tá eu tava na linha da nossa área. Da defesa. Você teve algum lance com ele, de alguma coisa, alguma rixa antes que ele já tivesse? Não. Pior que eu não me lembro de ter discutido com ele dentro de campo, de ter uma rixa. Não, acho que era mais pela marcação dura, sofrendo falta, acho que era por isso. E acabei sofrendo aquela... não é aquele... Não tem, acho que não tem a mesma rixa. Não é a mesma rixa com o Brasil, né? Eles tinham mais com a Argentina, né? Eu acho que depois disso ficou um pouco. Ficou, claro que ficou. Porque a gente enfrentou eles outras vezes e pegou um... Pega pra capar, foi... E veio a Olimpíada, e você segurou a peteca lá, de assumir uma liderança, e o início foi brabo, né? Nem falo. Eu tava procurando um buraco pra me esconder. Iraque, o estádio inteiro gritando. Os jogadores da seleção brasileira passaram diretamente pro vestiário. Não sabia o que fazer mais, já tava puto da vida. A gente chega Os caras enchendo o saco também, a gente chega no hotel, eu sem falar nada, desde do vestiário, nada. Eu como rápido e vou pro meu quarto, né? Porque eu não admitia aquilo, né? E aí vem o Renato Augusto. O Renato vem, bate no meu quarto. Aí eu tô lá, quarto todo escuro, vendo meu filme. Já, porque eu liguei pra família e falei, não vem ninguém no hotel, não quero ver ninguém, não tô bem, me deixa sozinho. Aí eu tô lá, o Renato olhou, aí me viu assim e falou, pô, se você achar um buraco, acha um pra mim também, né? Aí eu já comecei a rir, aí ele veio, a gente começou a conversar e tal, né, a gente, do que precisava fazer pra mudar o jeito de jogar nosso, o que estava acontecendo, porque eu muito aberto, na esquerda, os caras estavam me fechando muito, encurralando, então... Aí a gente começou a conversar sobre tática e no dia seguinte a gente decidiu falar com o Micali, né? Outro que é de mente aberta, foi um puta de um cara pra nós. A gente começou a conversar com ele, falou, professor, eu muito aberto, vocês estão me marcando, a bola tá demorando pra chegar lá, não sei o que, vamos mudar, vamos pro meio. Aí ele falou, não, eu tava pensando nisso também e tal, aí a gente chegou num acordo, a gente mudou a tática completamente do time, né? Tanto que o Thiago Maia na época estava suspenso, aí entrou o Luan para jogar. E a gente jogou sem centroavante, né? Porque o Jesus foi jogar na direita, o Gabriel na esquerda e ficava o Luan no meio e o centroavante era eu. Eu ficava meio que de falso 9, essa era a minha Costa, função. Né? Isso, eu consertava o Luan, né? Eu consertava o Luan, porque o Luan é meio que sem posição. Ele é um atleta que é um meia que você vai... Movimenta. Então ele ia para a direita, eu consertava ele para a esquerda. Eu acho que vocês três casam bem por causa disso, vocês jogam bem nos três espaços, né? Aí a gente começou a acertar, o time foi bem, começamos a entrosar ainda mais nos treinos, aí foi dando tudo certo, embora, a gente foi recuperando a confiança, todos os jogadores, aí foi embora. Partiu, bateu, acabou! É ouro! O cara pensa logo, pô, como é que foi, como é que você tá... hoje já e tal, mas o pessoal esquece do início, né? Como é que foi teu início de carreira? Iniciei a carreira no Santos, né, profissionalmente aos 17, né, subi com 16, comecei a jogar com 17 anos. Eu sei, mas antes você jogava futsal, não jogava? Jogava futsal. Joguei futsal... Que eu tinha até uma pergunta, você futsal há quanto tempo? No futsal eu fiquei dos 5 para 6 até os 13. 13. Mas você jogava futsal e campo juntos? Não. Ou só futsal mesmo? Sempre futsal, até os 10. Aí a partir dos 10
Eu comecei campo futsal até os 14. Foi aí que foi onde que decidi. Foram te ver jogar? Me colocaram na parede e falaram assim, ó, você decide futsal ou campo. É verdade que foi um ex-campeão do Mundial que foi te ver jogar e ficou esperando lá? Foi que me levou pro Santos. Te levou pro Santos. Foi o seu Zito junto com o seu Lima. Os dois me viram jogar na Portuguesa Santista, né, o Abel também tava. E aí os três me levaram pro Santos. E o Santos deu um segmento de ter muitos ex-atletas fazendo esse tipo de peneira, né? Sim, é que na época não tinha categoria para mim no Santos. Não tinha a categoria de 10 anos. Não tinha de 10, não tinha de 11 nem de 12. Então, como tinham 3 atletas que eles queriam levar de qualquer jeito pro Santos, eles criaram essas categorias. Que era, na época era 90, 91 e 92. 90 era o Serginho, 91 era o Alan Patrick e o 92 era eu. Você ainda pegou juniores? Peguei, eu fiz. Acho que não, né? Não, eu fiz a Copa São Paulo de júnior. Mas o quê? Com 16? Eu tinha 16. 16. 16 e a galera tinha 18, já 19. Pô, como que é o primeiro jogo, né? Tem sempre aquele fiozinho na barriga, né? Depois dessa Copa São Paulo que eu tive, já fui profissional. Aí depois começou a deslanchar. Cruzamento, desvio! Gol! Você jogou Libertadores com quantos anos? 17? Fui campeão da Libertadores com 19. Ah, já tinha 19. Já tinha 19. Bola pro Neymar, pode bater de primeira! Com 17, segundo foi 2010, a gente classificou com 18 para a Libertadores, 19 a gente foi campeão. Qual foi o pior jogo assim daquele que... Teve um jogo que a gente precisava ganhar, né? Foi um jogo da primeira fase que foi fora, a gente ganhou do Colo-Colo em casa, de acho que 3-0, só que eu fui expulso, o Elano foi expulso e o Zelão foi expulso, então eram 3 titulares. A gente ia jogar fora o próximo seguinte, no próximo jogo, né? E a gente tinha que ganhar. A gente de casa torcendo igual um maluco. Aí o Ganso arrebentou com o jogo. Então você estava com 18 em 2010, né? 2018. Aí estava você e o Ganso lá, aquela dupla, os 2 bailarinos da vila, né? Aí para dançar juntava uma galera grande. Né? A gente tem até um videozinho aí, você no programa, vocês dois. Depois vai depender do papo e da amizade aqui com o pessoal da produção, para ver se esse vídeo vai aparecer ou não. Pega leve, hein, produção, pega leve, pega leve. Vamos ver, vamos ver. No fundo, você esperava que o Brasil inteiro cobrando a tua presença em 2010, você esperava que pudesse ter uma chance na... Eu criei expectativa. Criou? Criei. Quando todo mundo começou a pedir, a falar o nosso nome. Né? Eu cornetei muito. O Neymar é um jogador hoje que merecia uma chance. Se o maestro brasileiro falou, né? Então acho que fico muito feliz de ter escutado isso. Fiquei muito ansioso, né? E a expectativa ficou grande, né? De pelo menos pra Copa. Eu acho que pra jogar, eu não estava preparado. O Ganso acho que estava mais preparado do que eu nessa época, né? De jogar, de encarar uma seleção brasileira, uma Copa do Mundo. Muita responsabilidade, né? Eu mais por experiência, né? Por levar um jovem para adaptar para a próxima Copa. Mas poderia pintar um jogo, um joguinho ou outro, quem sabe. O que eu acho é o seguinte, é que você estava num auge tremendo. Sim, tá? Estava muito bem. Tá muito bem. Quer dizer, ninguém conhecia vocês ainda. Era um trunfo grande que você poderia ter no banco de reserva. Que poderia mudar um jogo. Exatamente, mudar um jogo. Porque você veja bem, em 2010, o Brasil estava perdendo para a Holanda e o cara tinha para fazer uma substituição, olhou para o banco e não fez nada. Eu também criei a expectativa em 74 de estava bem para burro do Campeonato Brasileiro, muita gente falando e tal, e criei. 1974, Flamengo venceu o Vasco pela contagem de 2 gols. E aí ganhou o Libertadores. Da seleção, a tua ida lá para Barcelona, né? Eu decido ir embora, né? Embora para Barcelona, que era o time dos meus sonhos. Viveu bem lá, né? Viveu muito bem. Tranquilo. Muito bem. Foi uma cidade onde me acolheram muito bem. Galera do time. Timaço. Neymar, reluctantly, but it is Neymar. On his left, Neymar!
Você parou o Valdez, o Puyol, o Mestre, agora... Chave, agora ele é. Chave, agora ele é. Não, mas eu sou um cara muito, não digo sortudo, mas muito feliz, né? Em conseguir encontrar esses caras no futebol e jogar. Acho que eu sempre falo até para meus amigos que depois do Messi, Iniesta foi foi uma justiça ele não ganhar a bola de ouro naquela Copa de 2010. Mas, né? Mas é que é muito complicado, né? Ele tava num ano voando, o Messi também tava voando. Nessa temporada o Messi, se não me engano, fez mais de 70 gols. Então, mas o outro é que foi campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo. Pesa bastante, pô. E vocês conseguiram armar um trio ali que... Foi. Né, marcou história, né? A gente já vinha bem, né? Com o Messi e chegou o Suárez. O Suárez foi a peça, né? A cereja do bolo, na verdade. Tanto para o trio, né? Pro clube, para a proximidade minha do Messi também com o Suárez. Tanto que a gente ficou meio que inseparável, né? Nos treinos, nos jogos, a gente tinha um entrosamento fora. Não precisava nem combinar, né? Nada, só olhar. Nada. Só de olhar a gente já sabia o que tinha que fazer. Eu tive eu nunca tinha visto o Suárez jogar. A primeira vez que eu vi no campo foi aquela final lá contra a Juventus. Então eu tinha uma imagem diferente. Quando eu vi ele dentro do campo, meu pensamento mudou, né? Não, ele é... Pela forma dele. Ele é um monstro dentro de campo, né? Ele é muito inteligente, né? Às vezes ele não consegue executar a jogada, mas eu até falo pra ele, né? Mas ele não tem a habilidade que vocês têm também, né, pô? Não vai exigir dele isso, né? Tanto que nos treinos a gente ficava brincando, né? E o Messi de fazer, tipo, que graça com a bola e tal. Ele chegava do lado e falava, eu ficava bravo. E também tem um lance no jogo que eu fiz uma jogada driblando, aí dei um passe. O Messi fez outra jogada driblando e ele tentou fazer a mesma coisa e dar de letra. A gente começa a rir, né? Porque a gente tinha tanta intimidade que a gente ria um do outro, né? Quando um conseguia fazer as coisas. Aí ele chegou no vestiário e falou, eu vi vocês driblando, eu tentei fazer também. Aí não consegui. Então, não é, né? A amizade que a gente tinha era muito bonita. O que eu sinto saudade, né, do Barcelona, são dos dois, né? Mais dos dois, né? Pela alegria que a gente tinha no dia a dia, pela amizade que a gente tinha, são coisas que eu sinto saudade. Resultou em conquistas também, né? Resultou em conquista, né? Que é o mais importante. Campeão da Champions League, a competição mais importante do planeta! E aí depois você vai lá pro Paris Saint-Germain e pega outro trio, né? Chega o molequinho lá, que é uma fera aí. Como é que vai ser nosso adversário na Copa, aquele moleque, se ele tiver em... Não, já falei pra ele, é pau. Casemiro, não pode sentar o pau nele. Pra mim o moleque é um fenômeno. A grande revelação do futebol mundial hoje, pra mim, o Mbappé, né? Eu chamo ele de MPB. Eu não conseguia falar Mbappé, aí eu falei, MPB. MPB é uma sigla de proveta. Na idade, acho que a idade dele é o melhor que tem. Você tem, quer dizer, o Cavani... Acho que Jesus é um ano mais velho do que ele, então os dois estão ali. Mas o Mbappé, eu acho que vai dar muito trabalho. O papo tá muito bom, a gente sabe que tem muita coisa para perguntar, mas a gente gosta de... Tem um quadrinho aí que tem algumas perguntas, que aí eu queria saber de você. Videogame ou poker na concentração? Namorar ou ficar junto? Libertadores ou Champions League? Aqui. Chegou no milhão? Chegou no milhão. Vai ter, hein? Vai ter. Temos um objetivo de chegar a 1 milhão até o final da Copa, então, hashtag Zico até a Copa. Não é? 1 milhão. Hashtag Zico 1 milhão na Copa. Isso, tá bom, Isso, cara, aí, consegui. Alô, bateria! Olha o nosso camisa 10 aí. É o Galo, nosso camisa 10. É o Galo, o canal do Zico é 10. É o Galo, nosso camisa 10. É o Galo, o canal do Zico é 10. Pode se inscrever, pode acessar, pode até curtir. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o Grupo Assim Saúde, eu conto com mais de 1000 consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias.
O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu, vista a camisa Assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555.